O Dia das Mães chegou e você ainda não resolveu o que vai dar para tua mãe? Então hoje nesse vídeo eu vou te dar gente linda, gente elegante, tudo bem com vocês? Meus segui-chiques, sejam todos muito bem-vindos de volta. Tudo de novo, tá tudo errado. Olá, gente chique, gente elegante, meus segui-chiques, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Delfino, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o Dia das Mães. É bem complicada essa história do Dia das Mães, porque primeiro, a gente quer dar um presente legal para as mães. Segundo, a gente quer fazer um almoço bem bacana e tal, aí os restaurantes estão cheios, tem fila, os restaurantes estão bem caros, e aí como é que a gente resolve tudo isso? Fácil? Vamos fazer o almoço do Dia das Mães. Aí você vai dizer assim pra mim: Ah, mas eu não sei cozinhar. então hoje eu vou te dar um prato, eu vou te ensinar a fazer um prato que é muito, muito gostoso. Eu tenho certeza que a sua mãe vai gostar e que é super fácil de fazer. Olha, você pode dar o almoço como presente, então já tem uma vantagem aí. Eu te garanto que é bem mais barato do que ir ao restaurante. E vamos combinar, né? Fila de almoço de Dia das Mães em restaurante é interminável. Então ninguém merece, nem você e nem sua mãe, porque a maioria dos restaurantes, pelo menos aqui em São Paulo, não faz reserva e aí a fila fica gigantesca. Então, vamos fazer esse almoço? Olha, é um prato único. Eu vou fazer hoje arroz de Braga. É um arroz super incrementado, mas ele já é um prato único. A minha mãe adora esse prato e por isso que eu escolhi para fazer para o Dia das Mães. Sempre ela pede esse prato no Dia das Mães, muitas vezes. E então uma homenagem para Dona Nair, minha mãe. Eu vou fazer o arroz de Braga e ensinar para vocês. É um prato único, você não precisa servir entrada, você não precisa ter primeiro prato, segundo prato. Então fica bem tranquilo, bem fácil e eu vou te ensinar o passo a passo, mesmo quem não cozinha, eu garanto que vai conseguir fazer esse arroz de uma maneira bem, bem legal, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Vamos começar pelos ingredientes. Eu vou te mostrar primeiro as proteínas. Então aqui ó, eu tenho 400 gramas de costelinha de porco. Essa costelinha de porco, eu fui lá no açougue e eu pedi para ele pegar aquela ripa de costela, porque a ripa ela vem inteirinha assim, né? Então eu pedi para o açougueiro cortar ao meio. Então isso aqui é metade de uma ripa. E aí eu vou mostrar para você que eu vou separar aqui entre os ossinhos, ok? Então 400 gramas de costelinha de porco. É aquela costelinha fresca, tá? Existe a costelinha salgada e existe a costelinha defumada. Eu tô falando da costelinha fresca, tá? Costelinha de porco fresca. Aproximadamente 1 quilo de frango cortado nesse corte a passarinho que a gente chama. Você pede também para o seu açougueiro, na sua avícola lá. Aqui eu tenho um açougue que vende também frango. Então são vários pedaços, aí você pode escolher. Aqui tem sobrecoxa, aqui tem peito, aqui tem coxa, asinha. Ó, isso aqui é um pedaço de coxa. Então ele faz esse corte pequenininho, que é o corte a passarinho. Você chega lá na avícola ou no açougue e já pede, ó, cortes
pequenos, tá vendo? E aí você escolhe o pedaço de frango que você gosta. Você pode fazer tudo com peito, você pode fazer tudo com coxa, tudo com sobrecoxa, enfim, você escolhe o tipo de carne de frango que você gosta, desde que você peça para ele cortar em pedaços pequenos, pedaços, a gente fala corte a passarinho, tá? Eu tenho aqui, olha, um paio pequeno. O paio é um embutido, parece uma linguiça, tá? Um paio pequeno, uma linguiça calabresa ou portuguesa, tanto faz, pode ser a linguiça calabresa ou portuguesa. Uma inteira nós vamos usar, tá bom? E vou usar aqui bacon. O bacon você pode usar aproximadamente 200 gramas. Eu comprei o bacon inteiro. Vou ensinar vocês a cortarem, tá? Hoje eu vou ensinar o passo a passo de tudo. Nós vamos falar do passo a passo do corte, como é que corta, como é que prepara, que é para quem não sabe poder fazer essa homenagem bonita pro Dia das Mães. Porque eu tenho certeza que a sua mãe vai ficar emocionadíssima quando você colocar esse prato na mesa para ela. E é um prato tão prático que assim, ele vai direto da panela. Então a gente vai preparar numa panela bem bonita e ele vai direto do fogão para a panela, tá bom? Mas vamos continuar os ingredientes aqui. Essas são as proteínas. Então, continuando aqui os nossos ingredientes, nós vamos ter um repolho. O repolho é um repolho pequeno, tá? Vai um repolho. Talvez até a gente não use inteiro. 2 tomates maduros. 2 tomates maduros. Uma cebola inteira. Vou ensinar também o corte da cebola. Alguns dentinhos de alho para temperar, tá? Dentinhos de alho. Nós vamos usar uns 7 ou 8 dentinhos de alho. 3 folhas de louro. E se você gostar, uma pimentinha vermelha, tá? Essa aqui já tá meio sequinha. Se quiser também um pouquinho de pimentinha do reino, pode. Já deixei um pouco de alho picado aqui, ó, que são os 7 dentinhos de alho picado, mas eu deixei os inteiros para te mostrar. São 3 xícaras de arroz, 3 xícaras de arroz, arroz branco comum, tá bom? E um maço de cheiro verde. Quando a gente fala cheiro verde aqui em São Paulo, a gente está falando de salsinha e cebolinha, tá bom? Salsinha e cebolinha. Em alguns lugares do Brasil, as pessoas preferem usar o coentro, que vai muito bem nesse prato, tá? Então, se você gostar de coentro, pode substituir por coentro. E nós vamos usar um pouco de azeite de oliva para refogar, para temperar. O alho, o que eu faço? Tá vendo esse miolinho aqui do alho? A gente corta esse miolinho fora, ó, tira o miolinho, tira a outra pontinha. Eu já faço isso com todos os dentinhos que eu vou usar. Eu falei para vocês que a gente vai usar uns 7 ou 8 dentinhos de alho. Aqui eu tô demonstrando para vocês com 3 dentinhos, porque eu já deixei picado lá do lado, tá? Então aqui é só para demonstrar mesmo. Aí eu venho com a faca, ó, e eu aperto aqui assim, porque aí, ó, a casquinha já soltou, tá vendo? Toda a casquinha do alho já solta e a gente pode tirar essa casquinha toda. Então eu vou repetir. E aí a gente junta os dentinhos de alho. Deixa eu tirar aqui, que às vezes gruda a casquinha na mão. A casquinha do alho tem uma resina, uma coisa que gruda. Ó, eu levanto, eu apoio a ponta da faca na tábua
E eu vou fazendo este movimento aqui, ó, em todo o alho, ó. Seguro com a mão aqui, ó, com esses dedos. E eu vou, obviamente você precisa de uma faca afiada, ó. Agora vamos lá para a cebola. O que eu faço com a cebola? Ó, a cebola tem essas duas pontas, para quem é novo na cozinha, eu vou tirar. Tá? Eu tiro essa parte, descarto. Já vou limpando aqui essas casquinhas que a gente não quer. Vou cortar a outra ponta. Eu tava falando para vocês da faca afiada. Todo mundo fala, ai, faca afiada é perigosa. O que é mais perigoso na cozinha é uma faca com um corte ruim. Aí você se corta porque você faz força, não tem precisão e aí acaba se cortando. Vou cortar a cebola aqui ao meio, ó, nesse sentido aqui, tá? Aqui eu já consigo tirar a casquinha da cebola lá. Ela sai todinha, ó, soltando, ó. Pronto. Agora aqui eu vou te mostrar como é que eu faço para picar essa cebola. Então, uma das formas que eu faço, ó, corta aqui ao meio, nesse sentido. E agora eu vou fazer lâminas, ó, eu vou naquele mesmo movimento do alho, eu vou fazendo lâminas num sentido, ó, apoia a ponta da faca e vai subindo e descendo a faca. Essa é uma das formas que eu gosto de cortar. Agora eu pego tudo isso aqui, viro neste sentido, que fica mais fácil para mim. E eu vou, ó, no outro sentido, picando essa cebola, que já vai ficando em cubinhos, tá vendo? Isso é uma das formas que eu uso para picar a cebola, ó. Claro que você que não tem prática vai fazer isso mais lentamente, um pouco mais devagar. E aí, ó, se quiser, vai repicando. Aquilo que não ficou tão fininho como você gostaria, ó, você vai juntando e vai repicando. Ó, vou deixar aqui de lado. Vou fazer a mesma coisa com as outras partes aqui, ó. Então agora eu vou preparar o corte do tomate. E o tomate a gente vai tirar esse olhinho aqui, ó. Então eu vou cortar aqui. Vou abrir o tomate nesse sentido. Eu vou tirar a semente. É só você passar a faca que a semente já sai praticamente inteira. Sempre o meu lixinho aqui. Se sobrar alguma coisa, a gente tira aqui com a mão. Mesma coisa o outro lado, ó lá. Vou tirar a semente do tomate. E aí, ó, bem simples, vira o tomate ao contrário, dá uma apertadinha e, ó, vou, que nem a cebola, cortar umas tiras. E as tiras eu vou transformar em cubos.
Mesma coisa aqui, dá uma achatadinha, faço tiras. Eu tô usando o tomate italiano, mas você pode usar o tomate Débora. Então, cubos mais grosseiros, o tamanho desses cubos é um pouquinho maior, até para facilitar o corte aí para quem está começando, se aventurando na cozinha. Se você quiser cortar pelo lado, ao invés de cortar pelo lado da pele, cortar pelo lado da polpa, também pode, é um pouco mais fácil até. Tá, ó. Corta tiras e das tiras a gente corta cubos. Bom, aqui o nosso tomate prontinho. Agora eu vou cortar para vocês verem o paio. O paio a gente vai fazer uns cortes meio que em diagonal para diferenciar o corte da linguiça, ó. Mas é só isso, tá? Vai passando a faca e fazendo um corte. Ao invés de cortar rodelinha, eu tô cortando aqui uma diagonal. Mas isso também é um requinte. Se você não conseguir, pode cortar em rodelinha, porque é a mesma coisa, o sabor vai ser o mesmo, o resultado final é o mesmo. Isso é só um requinte de corte, ó. Para a linguiça calabresa, a linguiça eu corto sim em rodelas. Então bem simples, ó. Não muito grossas, não muito finas. Imagina que tem que estar num tamanho legal para ir à boca. Vamos fazer o corte do bacon? Vamos lá. Olha, o bacon ele tem esse couro aqui, que esse couro eu vou tirar, ó. Eu vou cortar aqui. E eu vou passar a faca, ó. O couro sai todinho do bacon, tá vendo? E o que nós vamos fazer também é cortar em tiras nesse sentido. Cuidado com o bacon porque ele tem a gordura, então escorrega um pouco. Então cuidado para você não se cortar, ó. Segura firme com uma mão e corta aqui com a outra. Vou cortar no outro sentido. E também vou cortar em cubos. Costelinha, já que a gente está trabalhando com as proteínas. Então eu te falei no começo do vídeo que essa costelinha eu pedi para o açougueiro, ela é o dobro aqui de largura, então eu pedi para o açougueiro cortar ao meio, porque tem osso, né? Então ele passa na serra. E aí, ó, o que a gente vai fazer é pegar entre os ossos e cortar, só isso. A gente vai separar aqui, ó, entre os ossinhos, tá? Essa costelinha, como eu já disse, é a costelinha fresca, ela tá bem bonita, ó. É a costelinha de porco, ela tem bastante carne aqui, ó. Então a gente vai separando essa costelinha entre os ossinhos, só isso que a gente vai fazer.
Lembrando que tudo isso você pode preparar um dia antes. Já deixa o seu mise en place todinho pronto. Eu vou te mostrar agora como temperar essas carnes e você já deixa temperada de véspera. E agora o que a gente vai preparar é o cheiro verde, aqui a nossa salsa e cebolinha. Eu estou usando aqui um maço de salsa e cebolinha porque eu gosto muito, vou deixar os talinhos aqui de lado. Ó, o que eu faço? Pego, depois de lavado, obviamente, dobro aqui e é aquele mesmo processo, ó. Levanta a faca e desce a faca sobre. Obviamente, você precisa de uma faca com um bom corte. Também é um corte grosseiro, não é um corte muito aprimorado, porque nós vamos usar essa salsa e cebolinha, né, esse cheiro verde, para finalizar o prato, tá? Então, se você gosta menos, se você não é tão fã, pode usar meio maço. Como eu disse, pode substituir por coentro, quem gosta de coentro. Pode usar, o coentro vai muito bem nesse prato. Ó, e aí a gente vai repicando. Tá vendo? Ó, a gente vai... O que ficou muito grande, a gente vai passando a faca aqui, ó. Então, tô te ensinando, para quem não sabe, o passo a passo dos cortes, da preparação. Ó, segura a ponta da faca e vai batendo assim, ó. Pronto, o que faltou a gente fazer agora é cortar essa pimentinha vermelha. Eu vou tirar o cabinho e vou... Essa pimentinha que eu tenho aqui, ela já tá meio seca. Eu vou só cortar assim, ó, em tirinhas, ó, só isso. Se você não quiser, não gostar, não precisa usar a pimentinha. E a última coisa que faltou a gente preparar é o repolho. Então, como é que a gente vai proceder com o repolho? Esse repolho já foi lavado aqui por fora. A gente enfia a faca aqui, ó, nessa parte onde tem o miolo, e a gente vai fazendo umas incisões com cuidado para ir soltando as folhas de repolho. Olha aqui. Eu vou tirando esse miolo do repolho, tá vendo? Ele sai praticamente todinho e agora sim a gente consegue abrir as folhas para ir soltando as folhas do repolho. Essas folhas vão mais no final do preparo, tá? Ó, a gente vai soltando e elas podem rasgar porque a gente vai rasgar mesmo para entrar na receita, tá? Então eu vou pegar o frango aqui, ó. Vou pegar o nosso frango, vou temperar esse frango com um pouquinho de sal. Eu gosto de pegar o sal com a mão porque eu vou sentindo aqui o controle de quanto eu tô pondo. Ah, quanto eu ponho? Ó, eu tô pondo 3 pitadas generosas aqui, 3 pitadas que eu peguei com 4 dedos aqui. Mais um pouquinho, mais um tiquinho, porque frango fica um pouco insosso se a gente não tempera. Eu vou pôr um pouquinho de pimenta do reino, que eu não passei nos ingredientes para vocês, mas estou pondo agora. E uma partezinha daquele alho que a gente picou, ó. Aqueles 7 ou 8 dentinhos de alho, eu vou pôr aqui. E agora nós vamos mexer para que todo o tempero se espalhe por todo o frango, tá? Isso você também pode fazer de véspera, um dia antes, e manter esse frango temperadinho aqui na geladeira, tá bom? Vou colocar um fio de azeite nesse frango todo,
porque eu gosto da gordura aqui, ó, um fio de azeite. Eu gosto que a gordura, ela se torna veículo dos temperos, tá? Mais uma mexidita. E da mesma maneira, eu vou temperar a costelinha. Então, eu vou colocar sal. Tô pegando o sal aqui com a mão. Aqui um pouquinho menos, que a costelinha pega sabor um pouco mais fácil. Aqui vai o restante do alho que a gente picou. Um pouquinho de pimenta do reino. Ai, quanto é esse pouquinho? Uma colher de chá, tá bom? Dou aquela mexidinha. E vou colocar também um fiozinho de azeite. Então, todo esse processo que você viu a gente fazer até agora é o que a gente chama de mise en place. É o preparo de todos os ingredientes. Então, todos os cortes, todos os temperos, você pode fazer um dia antes, você pode fazer no sábado anterior ao Dia das Mães. E agora a gente vai começar a preparar a receita propriamente dita na panela, e vou te mostrar que também você pode começar logo cedo. Aí você para e na hora de servir você vai continuar, finalizar o prato para levar para a mesa. Tem muito conteúdo nesse vídeo, não tem? Fala que você tá curtindo. Tá curtindo esse conteúdo todo? Olha que bela dica que a gente tá te dando pro Dia das Mães. Você vai economizar dinheiro, vai fazer um almoço chiquérrimo para sua mãe, elegantésimo, vai deixar a mamãe aí bem feliz. E olha, é bastante conteúdo nesse vídeo. Então dá o seu joinha pra gente, dá o joinha aí no vídeo, faz os comentários, o que você tá achando dessa receita? Tá curtindo essa receita? Deixa aí nos comentários. E se é a tua primeira vez aqui pelo canal, não se esqueça de se inscrever, porque muita gente assiste vários vídeos aqui do canal, volta sempre, mas não se inscreve. É importante pra gente que vocês se inscrevam e ativem o sininho, clica lá no sininho, que é para você receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar a nossa receita especial aqui pro Dia das Mães? Então vamos lá. No dia do almoço, então você vai começar logo cedo o que a gente vai fazer agora. E aí eu vou chegar até o ponto onde você vai parar, e aí você vai se arrumar, vai ficar todo bonito, toda bonita para receber a sua mãe. E aí depois, quando ela chegar, fizer os aperitivos, você finaliza o prato. Olha, super dica esse prato, hein? Vamos lá? Então eu vou acender o nosso fogo. E eu vou começar colocando o bacon. Então nós vamos aqui, ó, começar com o bacon. E eu sempre gosto de quando eu começo o bacon, tem gente que diz que não precisa, mas eu coloco um fiozinho de azeite para ele ajudar a soltar a gordura do bacon. Olha, esse meu bacon nem tá muito engordurado, então eu vou até pôr mais um fiozinho de óleo, pode ser óleo ou azeite, ó, para ele realmente começar a fritar. Isso você vai dosando na hora. Se você ver que está muito seco o fundo da panela, você vai pondo um pouquinho mais de azeite. Aqui, ó, o bacon começou a pegar cor, ó, tá vendo? Eu já vou passar para cá a costelinha que a gente já temperou de véspera. Essa costelinha já tem um pouquinho de azeite. Eu vou raspar esse azeitinho aqui, ó. Ó que barulho gostoso, o barulho da panela. Quando a gente coloca uma proteína
na panela, a gente dá um tempo para essa proteína começar a caramelizar. Então a proteína vai grudando no fundo da panela e dando aquele dourado. E é isso que a gente chama o processo de caramelização da carne. Então eu vou dar um tempo para essa costelinha aí pegando cor. A hora que ela pegar cor do lado de baixo, que está em contato com a panela, eu vou virar uma por uma para ela pegar cor do outro lado. Então a gente vai aguardar um pouquinho esse processo de caramelização sem ficar mexendo muito na panela. Minha panela está no fogo alto, é uma panela de fundo grosso e ela vai ficar aqui pegando cor e caramelizando um pouquinho, tá bom? Vamos aguardar essa caramelização da costelinha. Então aqui o que eu vou fazendo? Eu vou testando aqui, ó. Ó, tá vendo que já tem uns douradinhos? Aquela costelinha que estiver solta do fundo, eu já vou virando aqui, ó. Para que ela vá. Já aproveito e dou uma mexida no bacon. Vou passando o bacon pro outro lado da panela. São esses douradinhos que depois dão um sabor todo especial no prato, ó. Agora eu vou deixar ela quietinha aí mais um pouco para ela caramelizar mais um pouquinho do outro lado. Agora que a costelinha já deu uma caramelizada do outro lado, eu vou começar a tirar essa costelinha daqui. Vou reservar. Ela não tá totalmente cozida, tá? Já vou tirando também o que eu consegui aqui do bacon, porque ele já tá bem fritinho. Isso aqui foi só um processo para dar uma caramelizada na costelinha. É uma caramelizada bem rápida, não é muito não, ela não precisa dourar por enquanto, porque ela ainda vai voltar aqui para a panela. É só mesmo para ela dar esse susto no começo da receita. Ó, vou tirar o bacon. Para ele não ficar muito torrado, muito queimado. Tô com o fogo aqui ainda aceso, vou abaixar um pouquinho o fogo. Isso você vai aprendendo a controlar a panela. Tá começando a pegar no fundo, você abaixa o fogo. E agora nós vamos entrar com o frango. Vou colocar todo o frango aqui na panela. E da mesma forma, esse frango vai dar uma caramelada. Então agora, da mesma maneira, eu vou deixar esse frango caramelando aqui na panela. Agora que o frango já deu uma caramelada de um lado, nós vamos começar a virar também o frango. Lembrando que, obviamente, esse frango não está cozido. Tá? Ele ainda vai voltar para a panela. A gente só precisa dar um leve bronzeado aqui no frango. Tá? Agora eu vou virando todos os pedaços de frango. A gente tem um barulho intenso aqui da panela. Eu preciso te dizer que esse frango tá com pele e com osso. Se você não gosta da pele, mesmo que fritinha, você pode pedir pro seu açougueiro ou lá na avícola onde você compra, tirar a pele. Ou em casa você tira a pele. Aqui, como a gente está dando essa dourada, eu tô deixando a pele, até porque
ela também dá um belo sabor aqui no caldo que isso vai se formar, tá? Então, em algumas receitas eu acabo deixando a pele um pouquinho. Agora que esse franguinho já pegou um leve bronzeado dos dois lados, eu vou começar a tirar também esse frango daqui da panela. Vou trazer para junto da costelinha. Ó, vou dar mais uma baixadinha no fogo que eu tinha aumentado. Agora eu vou entrar com o paio. E com a linguiça portuguesa. E vou deixar eles darem uma fritadinha. Agora eu posso subir o fogo de novo. Cozinha é isso, a gente vai controlando a panela. Horas a gente diminui o fogo, horas a gente aumenta o fogo de acordo com a necessidade. Tá pegando? Vai lá e diminui o fogo. Ah, ficou muito baixo, precisa aumentar? Deixa o fogo mais baixinho. Assim que a linguiça deu uma passadinha, eu vou entrar com aquela cebola que a gente picou. Que a cebola vai ajudar a trazer umidade para essa panela. Aqui nós vamos tomar cuidado com o sal. Então eu vou colocar uma pitadinha pequena, colheradita mesmo, só para ajudar, ó, bem pouquinho sal, só para ajudar essa cebola a murchar. E a cebola vai limpando aqui o fundo da panela. Como a gente tem a linguiça que é salgada, a gente já temperou a costelinha e o frango com sal, o bacon também é salgado. A gente precisa tomar um pouco de cuidado aqui com o sal nesse momento, tá? Já posso entrar com a folha de louro e aquela pimentinha vermelha. Já vou entrar aqui com eles, que eles já vão dando sabor. E vou entrar agora com o arroz, que são 3 xícaras de arroz, tá? 3 xícaras de arroz que a gente já havia falado. Arroz comum, arroz agulhinha, arroz branco normal. E vou dando uma refogada nesse arroz, ó. Vou deixando esse arroz refogar. É prático, vai, gente? Vamos combinar que essa receita é uma receita bem prática. Olha, uma panela só, você vai fazer o almoço todo. Não tem acompanhamento, não tem necessidade de acompanhamento. Ó, entrou o arroz, deu uma refogada. Vou voltar aqui o frango, a costelinha e o bacon que a gente havia refogado. Esse caldinho que se forma aqui, ó, é um caldinho que tem todo o sabor dessa receita. Então não desperdice esse caldinho que fica aqui no fundo. E aqui nesse momento eu já vou entrar com os 2 tomates picados. Esse tomatinho vai trazer umidade e cor aqui para nossa receita. Bom, isso é o que você vai fazer antes dos convidados chegarem. Então você levanta cedo no domingo, no sábado você fez o mise en place, preparou todo o mise en place, e esse refogado é o que você vai fazer no domingo de manhã, no domingo logo cedo.
Obviamente eu tô falando no domingo porque a gente tá falando de um almoço pro Dia das Mães. Mas você pode fazer isso para qualquer tipo de jantar, de almoço, não precisa ser só pro Dia das Mães, obviamente. Mas pensando no Dia das Mães, você refogou tudo isso. E aqui eu já vou desligar a minha panela. Vou desligar a panela. Essa panela conserva um pouco de calor, porque o fundo é grosso. Então vou continuar mexendo por um tempo, até ela parar de pegar aqui no fundo. E aí o que a gente vai fazer? Na hora em que os convidados chegarem, que você vai ter aquele tempo para fazer o aperitivo, para fazer o bate-papo, aquele momento de descontração, a gente vai vir aqui na cozinha, ligar o fogo, colocar a água e deixar esse arroz terminar de se preparar sozinho. O seu trabalho praticamente acabou por aqui, porque o que eu vou fazer? Agora a gente vai lá para a sala, eu vou aproveitar esse tempinho que eu vou te mostrar a mesa que eu coloquei para o Dia das Mães. Vou deixar tampadinha. Vamos lá para a sala comigo que eu vou te mostrar a mesa e depois, quando os convidados chegarem, a gente volta para cá para finalizar o nosso arroz. Tá gostando? Tá curtindo? Não esquece! Dá o seu joinha, se inscreve no canal. Olha quanto conteúdo tem esse vídeo. Não é possível que a gente não mereça um joinha e uma inscrição. Tá bom? Vamos lá para a sala que eu vou te mostrar a mesa agora. Vem! Então, olha, eu vou aproveitar esse momento que a gente tem, esse tempinho, e eu vou te mostrar a mesa que eu coloquei para esse Dia das Mães. Então, vamos lá, ó. Eu tô com a mesa aqui colocada. Olha que mesa bonita que ficou para o Dia das Mães. Olha aqui essa mesa. Eu usei já em outro vídeo aqui do canal. Eu já usei esse mesmo bowl e esse mesmo prato verde no vídeo Um Dia de Piscina, colocando a mesa. Então, se você não viu, pega esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar o link dessa outra mesa que eu fiz com essa mesma louça, esse mesmo faqueiro e esse mesmo bowl em forma de folha. E só que aqui a gente tem uma vista completamente diferente, porque eu tinha posto com toalha na outra mesa, eu pus com copos diferentes. Aqui, ó, eu tô fazendo um jogo americano, eu usei um jogo americano vermelho e verde compondo, que aliás eu ganhei de uma aluna esse jogo americano, uma aluna minha de patchwork, a Célia Regina. Obrigado, Célia, tô usando aqui o seu joguinho americano. Olha que mesa show que ficou compondo, porque a panela que vem para a mesa, a panela onde eu vou servir o arroz, é uma panela vermelha, uma panela da Le Creuset, vocês viram, uma panela vermelha. Então, por conta dessa panela vermelha, eu quis trazer um pouco de vermelho para a mesa, usei os copos vermelhos, ó. Usei o guardanapo vermelho e para fechar o joguinho americano, usei alguns verdes e alguns vermelhos, olha. E aí compus essa mesa que eu achei que ficou bem bonita para o Dia das Mães. Tá vendo? Que mesa legal que ficou, uma cara completamente diferente daquela mesa que a gente fez para o Dia de Piscina, que era uma mesa super despojada, que eu usei a mesma louça, o mesmo talher, mas com uma cara completamente diferente dessa mesa para o Dia das Mães. Então, queria só te mostrar a mesa como ficou e a gente vai continuar o vídeo lá na cozinha. Antes de voltar para a cozinha, eu preciso te dizer que eu fiz a opção de servir o arroz nesse bowl, porque ele é um bowl grande,
Então é um bowl confortável para fazer esse serviço. Vai ser um prato único. Então eu tenho de talher aqui só o garfo e a faca. Mas para os talheres de sobremesa, ó, eu estou usando a colher porque eu vou servir um craquelê de uva, que é um doce, né? Para usar a colher. E vou servir rodelas de abacaxi para quem não quiser doce. Então tem o garfo e a faca, porque eu já te falei, inclusive em outro vídeo, a gente só usa a faca nos talheres de sobremesa quando a gente tem fruta. E sempre, gente, olha, o talher de sobremesa sobre o prato. O garfo com o cabo virado aqui para o lado esquerdo, porque a gente vai pegar o garfo com a mão esquerda, a faca virada para o lado direito, porque a gente vai usar a faca com a mão direita, e a colher também com o cabo para o lado direito, porque a gente vai pegar a colher com a mão direita, tá? Então essa é a ordem correta de colocar os talheres de sobremesa. E como eu tenho um prato único, não vou ter entrada, não vou ter nada, eu tenho o garfo do lado esquerdo, o garfo de jantar e a faca, a gente fala de jantar, né? Apesar de ser um almoço, é o garfo e a faca de jantar, tá bom? Então é isso, a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo, sempre a faca com o corte virado para dentro, tá? Sempre lembrar isso, os copos do lado direito, guardanapo do lado esquerdo, tá bom? Era só mais esse toque e agora sim, voltamos lá para a cozinha para continuar esse nosso prato único, arroz de Braga para o Dia das Mães. Bom, você já viu a mesa, agora a gente tá aqui, ó, com a nossa panela tampadinha. Eu vou aproveitar agora esse momento, porque criou um vapor aqui. E esse vapor que criou, eu vou aproveitar para tirar o fundo que ficou preso lá na panela, toda aquela marquinha de fritura do frango, de fritura da costelinha, da linguiça, ó. Eu vou raspando e olha a cor que esse arroz tá ficando. Pensa. E agora, meus convidados já estão lá na sala. Vocês devem até estar ouvindo o barulho da música, do pessoal falando. Não sei se tá pegando aí no vídeo, mas tá aí o pessoal lá na sala. Eu vou ligar a panela e agora nós vamos colocar aqui. Isso é o que você vai fazer no dia do almoço. Seus convidados estão lá na sala. Nós vamos colocar 6 xícaras de água. Aqui, ó. Uma. Para cozinhar todo esse arroz e toda essa proteína que tá aqui dentro. Olha lá. E agora eu vou chamar aqui para compartilhar com a gente a história do arroz de Braga. Você conhece essa história do arroz de Braga? Então, lembra que eu falei para vocês nos vídeos atrás, uma seguidora, minha aluna de patchwork, que fez aquele jogo americano que tá lá na mesa, a Célia Regina? Convidei ela para esse almoço e ela tá aqui. Chega mais, Célia, vem. E ela... Olá, tudo bem, Célia? Olha lá pra câmera. Dá um beijo pra todos os Segui Chiques. Ela que batizou vocês de Segui Chiques, tá bom? Então agora você conta pra eles a história que você tava me contando do arroz de Braga. Então, né, a gente pesquisou ali porque achei muito Olha lá pra interessante o arroz. E é uma coisa que aqui no Brasil se usa muito, mas como é de origem portuguesa, a história que eu vi é que esse português veio para o Brasil e há alguns anos, e aí ele, amante da boa comida, quis criar um arroz, né, um prato semelhante ao que ele tinha lá na terra dele. Só que na terra dele esse prato era feito com carne de cordeiro. Quando ele chegou no Brasil, o cordeiro não era uma carne de hábito muito comum entre os brasileiros. E ele trocou a carne de cordeiro pela carne de porco e fez o arroz com todo aquele requinte, cuidado dos temperos portugueses, e quis batizar esse arroz com o nome da cidade que ele vivia lá, né, que era Braga. E aí ele batizou aqui no Brasil
o prato que ele fez como português de arroz de Braga. Foi assim que eu vi a história. Então, olha aí, o nosso canal também é cultura, tem a história do prato que a gente está fazendo, arroz de Braga, que é uma cidade portuguesa. E então é isso, a Célia contou um pouquinho da história desse prato para vocês. Agora a gente vai deixar aqui, ó, fervendo. Nós vamos deixar como todo arroz com meia tampa. Sabe o que é meia tampa? Tá bom o cheiro, Célia? Tá demais. Não vejo aqui, lá. Ó, meia tampa, tá vendo? A gente deixa aqui, ó, evaporando. A hora que começar a ferver, vou diminuir o fogo para metade e a gente vai cozinhar em fogo branco. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês esse finalzinho, a finalização do prato. Já volto. Então, olha, nós estamos aqui. Já começou a ferver o arroz, olha. Tá vendo? A água já começou a ferver. Olha que bonito. Olha a cor desse caldo aqui. Tem todos os sabores aqui, né? Tem o sabor da linguiça, tem o sabor do frango, tem o sabor da costelinha. Esse caldo é um caldo muito rico. O que a gente vai fazer agora é a hora que começar a ferver, a gente vai pegar as folhas de repolho que a gente já separou e a gente vai colocando essas folhas de repolho aqui pelo meio, ó. E a gente vai rasgando assim, ó, sem muita preocupação. Eu vou colocar uma parte agora e uma parte na finalização. As folhas mais novas, que são as folhas que estão aqui, ó, eu separei as folhas mais internas do repolho. Mais novas que eu quero dizer são as folhas mais internas do repolho. Essas folhas eu vou guardar porque eu vou colocar mais pro final, tá bom? Então, depois que eu desligar a panela, eu vou colocar aquelas folhas mais internas. Essas folhas mais externas, que são as folhas mais duras, são as folhas mais crocantes, eu vou colocar logo agora no começo e vou deixar aquelas mais novinhas, que são as folhas mais internas, para colocar no final. Ó, vou dar uma afundadinha nas folhas de repolho aqui e vou deixar cozinhar junto com esse arroz todas essas folhas de repolho. As folhas mais novinhas nós vamos colocar no final e dar uma abafadinha. Vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente nesse passo a passo. Tá gostando desse arroz pro Dia das Mães? Ó, eu vou abaixar o meu fogo porque já começou a ferver. Eu tô achando que tá um pouco seco. Eu vou pôr mais uma xícara de água. E isso você tem que ir vendo conforme o seu arroz aí, né? Ó, eu vou pôr mais uma xícara de água. Se for necessário, você também coloca aí. Porque precisa estar cobertinho aqui. Quando eu coloquei todo esse repolho e tal, eu achei que faltou uma xicrinha de arroz. Você deve estar ouvindo a conversa do pessoal lá na sala, porque o Dia das Mães está rolando lá na sala, tá bom? Então, ó, panela semi-tampada, fogo médio, e vamos deixar esse arroz cozinhar até essa água secar e já já a gente volta para eu te mostrar. Gente, é assim, agora eu já desliguei a panela. Vamos abrir aqui pra gente ver. Olha, eu desliguei no momento em que ainda tem um caldinho nessa panela. Eu vou puxar todo o fundo da panela para cima. Vou mexer. E vou cobrir com as folhas de repolho mais novinhas. Aqui, ó, vou colocar aqui pelo meio. Olha aqui, ó. Vamos cobrindo com as folhas de repolho. Essas folhas são as folhas mais internas do repolho. Dou uma mexida, por quê? Essas folhas, elas são mais macias e elas
vão manter a crocância do arroz. Vou deixar aqui por alguns minutinhos. Eu já tô com o meu prato aqui do lado, ó. Olha que prato lindo. E já vou... Lembra da nossa salsinha, da nossa cebolinha, que foram picadas lá no nosso mise en place? Então, agora eu vou cobrir de salsinha e cebolinha. Olha aqui, ó. O prato vai coberto. Eu já falei, se você gostar de coentro, você pode pôr coentro. Aqui vou dar só uma afundadinha, ó. Olha que coisa linda. Deixa essas folhinhas de repolho mais crocantes aqui por cima. E eu vou deixar 5 minutos abafando aqui. Daqui a 5 minutos... Pronto, chega de barulho. Daqui a 5 minutos eu volto para te mostrar o prato para você ver. É já já. Passados 5 minutos, agora nós vamos finalizar o prato e levar para a mesa. Eu vou te contar agora o meu segredinho que eu não contei lá no começo do vídeo. Então é o seguinte, eu gosto de cortar um limão siciliano e na hora de servir, a gente espreme esse limão aqui por cima do arroz, ó. Mas isso é um truque meu, tá? Não faz parte da receita. Olha aqui. Mas eu acho que essa acidez faz toda a diferença na receita. Pronto. A receita é essa. Tá pronto o prato para o Dia das Mães. Vamos provar? Então, ó. Como vocês viram lá na mesa, eu fiz um prato bonito pra gente levar pra mesa. Olha isso aqui. O pessoal tá conversando bastante lá na sala. E eu vou provar agora aqui, ó, com você. E eu vou dizer a verdade, se ficou bom, se falta sal. Vamos lá? Essa combinação é fantástica. Faz para sua mãe, ela vai adorar. Você viu, não é um prato difícil, é um prato que tem assim algumas etapas, mas que vale a pena. Você vai deixar sua mãe muito, mas muito feliz. Eu tenho certeza. E se você não tem mãe, não tem mais mãe, faz aí para a esposa, para a sogra, para uma tia querida. Elas vão gostar. Ou marca um jantar com os amigos num outro dia qualquer, que eu vou te garantir que é sucesso essa receita. O repolho O repolho dá um toque todo especial para esse prato. Se você quiser um fiozinho de azeite antes de ir para a mesa, também ajuda a levantar esse sabor. Eu agora vou dar uma ajeitadinha aqui na panela. Vou tampar. E vou levar lá para os meus convidados. Vamos lá para a mesa? Vamos comigo? Simbora! Por hoje, a gente fica por aqui. A panela tá quente. Por hoje, a gente fica por aqui.
Até o próximo vídeo no canal, se Deus quiser. Um grande beijo e fui pra mesa! 'Cause I've been living life right like I could just die any minute.